Bem-vindos ao Historizando! O nosso assunto de hoje é mais uma discussão sociológica. Nós vamos conversar sobre o relativismo cultural. Você sabe o que é? Será que a gente pode relativizar tudo na cultura? Continua assistindo esse vídeo para entender isso e muito mais. E não se esquece que no @historizandotati no Instagram tem mais conteúdo para você. Aqui no canal recentemente saiu um vídeo sobre etnocentrismo e lá nesse vídeo, que inclusive vou deixar linkado aqui, a gente conversou um pouco até mesmo sobre alternativas, com relação ao etnocentrismo e eu citei o relativismo cultural, por isso também estou trazendo esse vídeo aqui. O relativismo cultural é uma abordagem metodológica, é uma forma então, dentro dos estudos das ciências humanas, de se analisar as culturas. E aí não só com relação à sociologia, mas também à antropologia, à história e diversas outras áreas dentro das humanas e até mesmo na linguística. Porém, o foco acaba sendo a antropologia justamente pela base dos estudos antropológicos ser as questões culturais. Tanto que muitos estudiosos e estudiosas falam que a antropologia e o relativismo acabam sendo sinônimos muitas das vezes. Até existe um manual de antropologia muito conhecido do Roberto da Mata, um pesquisador aí brasileiro, que se chama Relativizando. Existem duas grandes visões sobre o relativismo cultural. A primeira é justamente o que a gente já discutiu e vai continuar discutindo porque é o maior foco da antropologia, que é aí uma oposição ao etnocentrismo, que é justamente analisar as culturas, as crenças e as práticas de acordo com as diferenças e as diversidades. Logo, nenhuma cultura pode ser julgada de acordo com o olhar da outra, de acordo com a lógica da outra. Por isso, respeitando as diferenças e justamente relativizando. Esse é o primeiro foco aí do relativismo cultural. E é justamente esse que se opõe às questões etnocêntricas ou até mesmo eurocêntricas, como a gente discutiu no vídeo sobre etnocentrismo. O etnocentrismo são aqueles que usam a própria cultura para julgar o outro. E não só isso, mas tem também um processo de hierarquia. Se quiser mais, não esquece do vídeo de etnocentrismo. É dentro do relativismo que existe a prática da etnografia dentro da antropologia. O que significa isso? É o analisar, olhar, estudar outras culturas diferentes da sua, porém com o mínimo de intervenção possível, porque eu não sei se você sabe, mas já te contando, intervenção nenhuma, isenção, imparcialidade não existe, porque querendo ou não, é o ser humano que está ali tendo interações com essas diferenças. Porém, na etnografia e na antropologia, dentro do relativismo cultural, o que existe é a tentativa aí, ao máximo, de não intervenção da própria cultura quando se analisa a outra. Já a segunda versão do relativismo cultural, voltado mais para as questões de linguagem e linguísticas, interpretam o mundo sendo exclusivamente construído através dessas linguagens, pensamentos e comunicação. E como só existe essa construção, não existe uma realidade de fato, e sim interpretações dessas experiências. Consequentemente, a realidade não existe. Pois é, meio tenso, Mas é justamente por isso que a linguística vai trabalhar muito mais com relação a esse conceito, porque é justamente o entender o mundo através da comunicação e da linguagem. Então, fique tranquilo, fique tranquila, a não ser que você vai fazer algum curso em específico sobre isso. Vamos voltar para essa concepção do relativismo cultural contrapondo a questão do etnocentrismo. O relativismo cultural acaba valorizando soluções diferentes que sociedades distintas dão para as mesmas questões. E é por isso que vai contra ao chamado evolucionismo. O evolucionismo vem aí do século XIX, tem também uma combinação junto com o etnocentrismo, o eurocentrismo, tudo aí está no mesmo conceito. Esse evolucionismo trata então a sociedade justamente
com essa questão evolutiva no sentido de existe um pior e existe um melhor e existe um processo até chegar do pior ao melhor. Porém, isso envolve questões etnocêntricas porque dentro do século XIX se interpretava diversas culturas que eram diferentes, que iam contrárias muitas das vezes às questões europeias, por exemplo, como inferiores, como pessoas bárbaras, como pessoas que não sabiam se portar, se alimentar, se comunicar, etc. Só que não é o caso. O relativismo cultural vai justamente contra tudo isso que o século XIX pregava dentro aí do evolucionismo, etnocentrismo, eurocentrismo, tem a questão do darwinismo social, a questão das justificativas, né, do imperialismo, como o chamado fardo do homem branco. Já ouviu falar disso? É um poema em inglês, né, Kipling, se eu não me engano, o autor do poema, que falava justamente isso, da missão do homem branco de civilizar justamente esse outro, e esse outro sempre sendo tratado como bárbaro. Mas, porém, o que na verdade existia eram diferentes culturas. E é isso que o relativismo cultural vai dizer que não é nada legal fazer. Afinal de contas, isso envolve uma questão preconceituosa muito grande e não existe essa questão de cultura melhor ou cultura pior, cultura mais evoluída. Me ajuda aí. Uma outra corrente do século XIX, e aí eu não sei se você tá lembrado ou lembrada, mas o século XIX é o século do nascimento da sociologia como estudo. E uma outra corrente que justamente faz parte desse nascimento é o positivismo. E nele também existe um pouco essa lógica de uma sociedade que evolui, coisa que o relativismo cultural não concorda. Se você quer entender um pouco mais de positivismo e do nascimento da sociologia, também vou deixar aqui nos cards os vídeos de o que é sociologia e sobre o positivismo. Então, dá uma olhada, dá uma conferida. Aqui tem uma playlist que tá ficando cada vez mais completa sobre essa área da humanas. Tá gostando desse vídeo? Já tá relativizando tudo aí na sua cabeça? Ó, se você tá gostando e se você gosta desse conteúdo aqui no canal, deixa seu like e se inscreve. Na virada do século XIX para o XX é que o relativismo cultural chega com muita força, falando justamente que seres humanos diferentes, sociedades diferentes, têm concepções de existências também diferentes e que todas elas são válidas, todas elas têm seu valor. Os seres humanos acabam encontrando diferentes respostas, muitas das vezes para o mesmo problema, e não é por isso que a gente tem que julgar com o olhar da nossa cultura frente a essa diferença. Só que é muito importante a gente conversar sobre essa questão do relativismo, porque será que a gente pode relativizar tudo? Existem também críticas com relação a isso e polêmicas com relação a isso. Uma coisa é você julgar a cultura do outro como errada ou como inferior, justamente a partir do seu ponto de vista. Mas outras coisas, existem outras discussões que partem, por exemplo, dos direitos humanos, né? Se a gente pensar que existem culturas que violam ímens de crianças, de meninas, né, crianças, ou que existem mulheres que são mortas por questões culturais. Então, essa discussão não é algo tão simples, tão fácil, e é isso aí, vamos relativizar tudo, cada um no seu quadrado, sem nenhum problema. Porém, é preciso sim tomar cuidado para justamente não ter atitudes etnocêntricas sempre que olhar para o outro. Então, só porque, por exemplo, uma mulher usa burca, quer dizer necessariamente que ela esteja errada ou que necessariamente ela está sendo maltratada, julgada, etc. Pois é, existem muitas discussões delicadíssimas e não é de um dia para a noite que o relativismo cultural vai resolver tudo. Franz Boas, um desses estudiosos do relativismo, vai defender que cada cultura tem suas particularidades e que tanto questões históricas e geográficas contribuem para essas particularidades. É só você perceber que mesmo em uma região em que existem similaridades culturais, dependendo da geografia e da história daquele local, você tem ali algumas diferenças, algumas particularidades. E por isso é muito importante não julgá-las através dessas particularidades. A cultura é um produto humano variável e justamente por isso
não existe nenhum padrão. Do ponto de vista histórico, o relativismo cultural também tem importância, mesmo porque não existe uma só história. Mas muitas das vezes, em historiografias tradicionais ocidentais, acaba se dando destaque para a civilização ocidental, para as questões europeias, para as conquistas e descobertas. Só que a gente sabe na história que não existe apenas esse ponto, apenas essa cultura, e esse padrão é fake. Por isso, nós temos hoje estudos que valorizam muito mais outras visões, outras questões, outros documentos e outros olhares sobre a história, justamente por não existir uma única. Everardo Rocha, outro estudioso da questão antropológica e do relativismo, fala sobre o cuidado do relativismo, porque relativizar tudo pode levar muitas das vezes as pesquisas a questões reducionistas, descartando e eliminando a possibilidade de que sim, podem ter coisas universais da humanidade. E aí fica complicado, né? O que será que a gente pode caracterizar como universal sem nenhum problema e o que a gente pode relativizar? O relativismo em excesso pode causar também movimentos e questões de ódio, por exemplo? Ou será que o etnocentrismo é que faz esse papel? São questões que eu quero saber de você. Bom, é isso. Eu espero que você tenha gostado. Se você gostou, não esquece de deixar o seu like, de se inscrever no Historizando. Se tiver algum comentário que queira fazer ou dúvida sobre esse vídeo, fique à vontade. Se quiser sugerir mais temas de sociologia aqui para o Historizando, também fique à vontade. O Historizando é nosso. Lá no Instagram, @historizandotati, tem mais conteúdo para você. Muito obrigada pela sua atenção, um beijo e até a próxima!